Existem inúmeras estruturas de limitações para filtros ativos, mas em nosso estudo abordaremos as duas estruturas mais comuns utilizadas na prática, sendo a primeira a estrutura de limitação múltipla MFB e a segunda a estrutura de fonte de tensão controlada por tensão VCVS. As vantagens reais dos filtros ativos são as baixas impedâncias de saída, facilidade de ajuste de ganho e de frequência, boa estabilidade e requerem poucos componentes externos. As características que mais diferenciam as duas estruturas são: a VCVS tem esse nome pelo fato do on-pop com amplificador de tensão poder ser comparado com a fonte de tensão, cuja saída é uma função da tensão de entrada e do ganho do circuito. Costuma também ser denominada de estrutura de Sallen-Key, que foram dois professores que apresentaram excelentes trabalhos sobre os filtros ativos na década de 50. Já os filtros MFB apresentam a polaridade de saída invertida, ou seja, apresentam o ganho invertido menos K. No entanto, essa característica não tem nenhum efeito prejudicial no intervalo dos filtros experimentados com essa estrutura. Os filtros passa-baixas são os filtros que deixam passar as baixas frequências e atenuam as altas frequências acima da frequência de corte. A seguinte figura mostra a estrutura MFB de um filtro passa-baixa de segunda ordem. A adequação de projeto para esse filtro são as seguintes: para o ganho K, para o resistor R1, para o resistor R2 e para o resistor R3, onde A e B é um valor tabelado conforme o tipo de função resposta com a aproximação desejada, sendo Butterworth ou Chebyshev. Para C2, o valor comercial próximo de 10 sobre a frequência de corte. E para C1, o valor comercial deve ser o maior possível conforme a equação anterior R1, R2 e R3 deve ter seus valores mais próximos possíveis dos valores teóricos calculados. Há casos em que a resistência fica muito baixa e a capacitância fica muito alta, o que é um inconveniente. Para se resolver isso, se multiplica os R's por um fator M maior que 1 e divide o C pelo mesmo fator. Topologia e equações de um filtro passa-baixas de segunda ordem. VCVS. Caso K igual a 1, R3 deverá ser aberto e R4 um curto-circuito, assim como a estrutura MFB. Para o C2, o valor comercial deverá ser próximo a 10 sobre a frequência de corte. Os filtros passa-altas são os filtros que deixam passar as altas frequências enquanto atenuam as baixas frequências, abaixo da frequência de corte. Topologia de equações de filtros passa-baixas de primeira ordem VCVS. Topologia de equações de filtros passa-altas de segunda ordem MFB. Para C1, o valor comercial mais próximo de 10 sobre a frequência de corte. Valores A e B tabelados dependendo da aproximação desejada. Topologia de equações de filtro passa-altas de segunda ordem VCVS. Se K igual a 1, R3 será aberto e R4 será um curto-circuito. Para realizar projetos de filtro passa-baixas e passa-altas, é necessário se obter valores das constantes, determinar valores dos componentes, montar e ajustar as constantes e, por fim, obter o circuito final. Para os filtros de maior ordem, é feito o cascateamento dos filtros de menor ordem. Por exemplo, para formar um filtro de quinta ordem, seria o cascateamento de dois filtros de segunda ordem e um filtro de primeira ordem. Para um filtro de sexta ordem, seria 3 filtros de segunda ordem cascateados. Numa situação, poderá usar tanto uma estrutura MFB quanto VCVS, porém poderá apenas uma estrutura quando for cascatear, se der editar cada estágio de forma independente por causa dos valores A e B, que mudam com a ordem do filtro. Para um ganho individual para cada estágio, que se encontra com a seguinte forma com M estágios. Os filtros passa-faixas são os filtros que deixam passar determinadas faixas de frequência enquanto atenuam as frequências abaixo e acima das frequências de corte. Topologia e equações dos filtros passa-faixas. Os filtros rejeita-faixa atenuam determinada faixa de frequência e deixam passar as frequências acima e abaixo da frequência de corte. Topologia e equações dos filtros rejeita-faixa.
Para realizar projetos de filtro passa-faixa e rejeita-faixa, é necessário estabelecer valores das frequências de corte, determinar os parâmetros e valores dos componentes, montar e testar, fazer os ajustes e obter os circuitos finais. Para realizar o estudo de sinais de áudio, foram necessários realizar o estudo sobre a voz humana, como sugerido pelo professor. Então damos uma pequena introdução ao assunto, começando pela propagação do som. Ondas sonoras são ondas mecânicas, ou seja, necessitam de um meio material para se propagar, como o ar, água, entre outros. Outro entendimento é sobre a frequência. A frequência com que as ondas de compressão e distensão se alternam em uma onda sonora é a grandeza característica dessas ondas. O que chamamos de som audível são ondas que vai tipicamente de 20 Hz até 20.000 Hz. Som graves ou baixos são aqueles que estão na faixa de baixa frequência, enquanto que sons agudos ou altos são aqueles que possuem suas ondas com uma frequência de vibração alta. Os sons abaixo de 20 Hz são classificados como subsom, e os acima de 20.000 Hz são classificados como ultrassom. Com um breve entendimento, demos continuidade ao estudo de sinais de áudio com o seguinte áudio enviado pelo professor. Eletrônica 2 é a melhor unidade curricular do curso de Engenharia Elétrica. Para análise do áudio disponibilizado pelo professor, utilizamos o software Tina-TI, no qual, a partir de um gerador de função, foi extraído o arquivo de tensão em função do tempo. Para facilitar as demais etapas, foi utilizado um tempo de 0 a 10 segundos. A imagem do sinal plotado no software Octave, no qual demonstra um sinal de tensão em função do tempo. Utilizando o software Octave, foi possível realizar a transformação do sinal do domínio do tempo para o domínio da frequência, no qual é possível analisar as frequências que compõem o sinal de áudio. É possível verificar que a maior parte do sinal está na faixa audível pelo ser humano. Os picos estão próximos a 45 Hz, indicando que o sinal com maior amplitude era de um som grave.